Só quero chamar a atenção para o posicionamento de um partido, inclusive a nossa reportagem vai trazer os detalhes dessa manifestação. O Partido Novo passou a exigir uma postura firme de seus políticos que querem disputar o Senado neste ano. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações. Júlia, seja bem-vinda, viu? Ótima noite a você. Então conta para o nosso público, para a nossa audiência, qual é a pauta que a sigla cobra, né? Qual é o alinhamento que o Partido Novo tem cobrado e destacado para aqueles que irão disputar o Senado neste ano? Bem-vinda. Oi, Caniato, boa noite para você, quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, hoje o Partido Novo publicou essa resolução 72 com novas regras aí para as eleições agora de 2026. E aí, segundo o texto, os candidatos que devem concorrer ao Senado pelo partido devem defender a responsabilização de ministros do Supremo Tribunal Federal. O candidato também deve se comprometer a apoiar a abertura de impeachments em casos previstos. Nesse mesmo documento, há uma lista, inclusive, de condutas que podem acabar, que podem motivar essa medida, como, por exemplo, crime de responsabilidade, abuso de autoridade, quebra de decoro, corrupção, além de envolvimento em escândalos. Esse mesmo documento ainda traz algumas regras do partido, como, por exemplo, a conduta irrepreensível, capacidade eleitoral e, claro, o cumprimento das regras internas estipuladas pelo partido. O documento ainda trata da fidelidade partidária e aí proíbe, claro, que os envolvidos, os políticos do próprio partido façam campanha por voto nulo, branco ou então um voto pelo adversário, por um candidato adversário que não seja do Partido Novo. Sobre coligações, esse documento ainda traz aí algumas questões. Diz que é vedada a aliança com PT, PCdoB, PSOL, PV e Rede. O motivo seria a incompatibilidade ideológica desses partidos com o próprio Partido Novo. Essas são as atualizações aí em relação a essas medidas que foram colocadas aí pelo Partido Novo para essas eleições de 2026. Vamos seguir acompanhando tudo por aqui, ver se de fato isso vai ser cumprido por todos os políticos envolvidos com esse partido, Caniato? Temos que ficar de olho. Volto com você. É isso, Júlia Firmino trazendo detalhes desse posicionamento do Partido Novo, cobrando coerência de seus filiados e principalmente aqueles que disputarão cadeiras para o Senado Federal. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o delegado Palumbo. Você, delegado Palumbo, o que achou dessa postura do Partido Novo, cobrando essa coerência dos seus filiados, inclusive exigindo que os candidatos ao Senado apoiam ou manifestem apoio a impedimento de ministros em caso, naturalmente, de irregularidades na condução dos seus trabalhos na Suprema Corte? Porque muitos, enquanto candidatos, dizem, não, claro, se for preciso eu votarei a favor do impedimento do ministro A, B ou C. Mas quando chega, quando consegue, quando é vitorioso e senta na cadeira de senador, nem sempre acaba se ajustando àquilo que prometeu enquanto candidato. O que achou desse posicionamento? Além de coerente, Caniato, eu achei tem que ser um posicionamento corajoso. Não dá para a gente colocar covardes mais no Senado. Pessoas que não se alinham aos interesses da população, que tenham medo, que tenham literalmente o rabo preso nas esferas superiores dos tribunais. Não dá para a gente aceitar mais isso. É o que você falou. Na campanha eles esbravejam, falam que vão fazer, que vão acontecer, mas na hora de assinar um pedido simples, não assinam, se acovardam, não falam o nome de absolutamente ninguém. Lembrando que a tribuna deveria ser, entre aspas, sagrado. O político, o deputado, o senador poderia falar o que quer, mas estão literalmente rasgando a Constituição. O artigo 53 já não vale absolutamente nada, um artigo tão simples de ser interpretado e o nosso Supremo interpreta como quer. A gente vê deputados recebendo intimação da Polícia Federal após falas na tribuna da Câmara dos Deputados ou na Comissão de Segurança, sendo que o artigo é bem claro. Então é evidente que o Novo, alinhado a esses interesses da população, quer que seus candidatos sejam corajosos. Agora,
A coragem só é medida e testada no momento que você está numa batalha, no momento que você está lá no olho do furacão. Na campanha, muitos candidatos de todos os partidos vão falar que vão contra o Supremo Tribunal Federal, já falavam antes, vão falar que se tiver que assinar algum pedido de impeachment, vão assinar o pedido de impeachment, mas quando chega nesses cargos, simplesmente se omitem, a conversa muda. E não é só para candidato a Senado, não, nem a deputado federal, inclusive os presidentes das casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do próprio Senado federal. Eles fizeram ali a sua campanha para ganhar o voto de deputados e senadores, falando o que iriam fazer, que iriam acontecer, e agora simplesmente não estão cumprindo os acordos aonde receberam boa parte dos votos. Então, o Novo ele acha dessa maneira mesmo, cobrando aí uma conduta ilibada dos seus candidatos, dos seus representantes, e tem que ser assim mesmo. Mais do que coerência, a gente precisa de homens e mulheres com coragem. Talvez nada disso estivesse acontecendo na República do Brasil se nós tivéssemos senadores. E por que eu digo senador? Porque tem muita gente do povo que não entende, mas por que o deputado não faz nada? Porque impeachment de ministro cabe somente aos nossos senadores. Um deputado pode falar, pode representar, pode assinar por um pedido de impeachment, mas não tem o poder ali do julgamento, não tem o poder que tem um presidente do Senado Federal de pelo menos pautar esses pedidos. Simplesmente não fazem e durante a campanha vão ficar falando, esbravejando. A gente tem que lembrar que o mandato de senador é de 8 anos. Então eles ganham, sentam na cadeira, se acomodam, não fazem aquilo que prometeram e de todos os lados, todos os partidos. Então o Novo aí está buscando aí pelo menos uma coerência e que os seus candidatos e quem for eleito tenha pelo menos coragem e decência de cumprir aquilo que foi acordado, Caniato. Pois é, mas acaba sendo um acordo quase de boca, né? Porque ainda que o político possa assinar alguma coisa como um compromisso com aquela sigla, ele é o dono do mandato. Digo, uma vez na cadeira, quem vai apertar o botão do voto vai ser ele. Então, mesmo assim, já vimos quantos casos, né, de políticos que acabam indo na contramão do direcionamento do seu partido ou do líder da bancada, várias vezes. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também esse posicionamento do Partido Novo, que cobra esse compromisso dos políticos que querem disputar o Senado e, para além disso, vetando que os diretórios municipais e estaduais se aliem, apoiem, firmem chapas e coligações com partidos de esquerda, principalmente. Pois é, Caniato, essa manifestação do Partido Novo, ela é curiosa porque ela se faz necessária diante do óbvio. O papel do senador, o papel do Senado Federal é também fiscalizar a Suprema Corte. E essa resistência em se discutir, olha, nós não estamos falando de aprovação, nós estamos falando da discussão dos pedidos que se acumulam, né? Pedidos de impeachment de ministros que se acumulam e que deveriam ser debatidos, porque isso vai favorecer a sociedade. A sociedade vai ter clareza como cada um dos senhores e senhoras senadores se comportam diante deste tema que para muitos deles é espinhoso. Mas não deveria ser. O problema, Caniato, é que o Senado Federal virou uma colônia de férias. A gente tem senadores aos montes sendo eleitos, chegam lá, se deparam com aquele gabinete imenso, aquele número enorme de assessores, muito prestígio, 8 anos de estabilidade, um salário maravilhoso e mais de R$500 bilhão para distribuir em emendas parlamentares, não emendas parlamentares que vão revolucionar alguma coisa, seja o atendimento dos hospitais, seja o saneamento básico, seja qualquer outro aspecto fundamental para a dignidade da vida humana, porque o Brasil está tão atrasado que nós ainda temos que falar de condições dignas para o brasileiro viver. Mas o senador não está preocupado com isso, não. Ele gasta esse dinheiro do jeito que quer, porque essa lógica das emendas parlamentares é completamente doente, sobretudo num país como o nosso. Então ele vai e financia o show de não sei quem, o evento do não sei o quê, e fica lá popular,
dirigindo seu carro sem placa e fazendo desaforo para os policiais. O Senado Federal precisa representar de verdade os estados, porque hoje ele não faz isso. Hoje há uma distância imensa do Senado da população. É o teste que já falamos aqui tantas vezes. Saiam às ruas e perguntem para qualquer pessoa o nome dos 3 senadores do estado de São Paulo e arrisco dizer de qualquer outro estado do Brasil, não saberão dizer. Mas no caso de São Paulo é ainda mais grave, porque São Paulo é não apenas a principal economia entre os estados, mas São Paulo, em razão do pacto federativo que vigora até hoje, São Paulo manda dinheiro para a União e recebe de volta 10% do que envia. O dinheiro sai de São Paulo e vai financiar a incompetência e irresponsabilidade de gestores em inúmeros estados que têm péssimos índices de educação, péssimos índices de segurança pública, péssimos índices de saneamento, péssimos índices de tudo. E quanto pior eles são, mais dinheiro a União manda para eles. Que lógica é essa? E aí, senhores e senhoras senadores, de braço cruzado, assistindo a isso tudo, preocupado com qual vai ser a próxima viagem oficial que eu vou fazer para ficar de bermudinha em Washington queimando dinheiro público, fingindo que está tratando do problema das tarifas impostas pelos Estados Unidos, ora, é um vexame atrás do outro. Nós precisamos ter no Senado Federal gente que se preocupa com o Brasil, que não se acovarda, que não tem medo de pautas espinhosas, que não fica lambendo as botas do presidente do Senado, porque quer uma benessezinha aqui, uma ajudinha acolá, um carguinho para um amigo ali. A gente precisa pôr um ponto final nisso. O Senado Federal, especialmente para representar o estado de São Paulo, precisa de gente aguerrida, batalhadora. Isso que temos aqui, o nosso delegado Palumbo, está aqui hoje na bancada conosco. Isso que o delegado Palumbo é na Câmara dos Deputados tem que ser feito também no Senado Federal. Nós temos que parar com essa história de achar que o senador é muito importante. Senador tem que trabalhar pelo povo. Está aí o nosso ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em primeiro lugar nas pesquisas em São Paulo. E quem que é que está em segundo? Alguém que nem de São Paulo é. Então, a gente tem que levar a sério o Senado Federal. Nessa eleição de outubro, teremos a oportunidade de renovar 2/3 do Senado. A população brasileira tem que acordar para que, no dia 1º de fevereiro de 2027, nós tenhamos no Brasil uma realidade muito diferente do que existe hoje. Pois é, programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, há uma determinação ou diretrizes que foram criadas pelo Partido Novo para candidatos ao Senado Federal. E essas diretrizes, que acabam mirando também ministros da Suprema Corte, que acabem praticando ou tenham praticado algumas condutas. Só quero destacar para você que nos acompanha, nesse documento do Partido Novo, eles mencionam crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, quebra de decoro no exercício do cargo, atos de corrupção e também envolvimento em escândalos. Chamar o Roberto Mota está aqui no estúdio em São Paulo para refletir sobre esse posicionamento do Partido Novo e o quão importante é para o eleitor se atentar àquilo que defende o candidato ao Senado Federal. É muito importante, Caniato, e essa medida do Partido Novo me parece bastante coerente. Eu fui um dos criadores do Partido Novo, do qual eu me desliguei ainda em 2016. E eu conto essa história no meu livro, Os Inocentes do Leblon, que agora acabou de ser lançada em 2ª edição, revista e ampliada. Nenhum dos 3 poderes está acima da lei. Nenhum servidor público está acima da lei. Se o Senado Federal nunca reprova candidatos à Suprema Corte e nunca dá andamento a pedidos de impeachment, então a conclusão é óbvia. Não existem mais freios e contrapesos.
Pois é, esse é um aspecto muito importante da discussão, né? Chamar o Dávila, até deixei o Dávila para o final, porque talvez o Dávila tenha até alguma informação de bastidor a respeito desse posicionamento do Novo, né? Que, como disse o Beraldo, acaba reforçando o óbvio, mas talvez, dadas as circunstâncias do momento, né, Dávila, o cenário em que nós estamos, me parece muito oportuna essa manifestação do partido. Queria te ouvir. Bom, primeiramente eu preciso contar para a nossa audiência que eu sou membro do Partido Novo. E isso mostra que o Partido Novo é uma agremiação que atrai gente séria, gente que é responsável pela função pública que exerce. E se não está alinhado, vai para outro partido. Está cheio de partido do Centrão aí. O posicionamento do Novo é o posicionamento do que o Brasil mais precisa hoje. Decência na política. E não é só conversa, não. Porque, como membro do Novo, eu já vi muita gente ser expulsa por estar envolvida em escândalo de corrupção. Não tem essa história. Senador se envolveu, vai perder a legenda. Lá o Novo vai tirar a legenda. É assim que funciona. Segunda coisa importante no Partido Novo é que há uma enorme diferença entre aqueles que tomam conta da parte administrativa do partido, o presidente do partido, os presidentes de diretório, com os candidatos. Como é que funciona no Brasil? O dono do partido local é aquele que vai disputar a eleição. Então ele põe toda a máquina para trabalhar para ele. E os outros vão ali na rabeira. Se você for amigo dele, ótimo, você se dá melhor que os outros. Se não for, desculpa, você vai ganhar ali uma merrequinha e vai tentar se eleger na raça. No Novo não tem isso. Presidente de partido nacional, regional, municipal, estadual não disputa eleição. O que isso faz? Faz com que o partido trabalhe para todos os candidatos. Não tem essa história de ser dono do partido para poder disputar a eleição. Terceira coisa, e aí é o que eu acho mais importante, o Brasil precisa de um partido de direita de verdade. Não esses partidos do Centrão que vota metade das vezes com o governo. E esta coerência o Partido Novo vem mostrando nos últimos anos. Vem mostrando nos seus posicionamentos políticos, nas suas votações no Congresso Nacional. Portanto, exigir este mínimo denominador dos candidatos ao Senado faz todo sentido com o posicionamento do Partido Novo, com os valores do Partido Novo e aquilo que o Partido Novo aspira a ser. Um partido de gente séria, de cidadãos engajados, disposto a lutar pelo país e defender as pautas da direita.